Você sente que as conversas com seu parceiro estão cada vez mais superficiais? Silêncios prolongados, diálogos vazios, sentimentos não compartilhados. Será que seu relacionamento está à beira do fim? Você está pisando em ovos, com medo de causar uma discussão? Essa tensão invisível pode ser o alerta que você precisa. Seu relacionamento parece mais uma formalidade do que uma parceria verdadeira? Chegou o momento de identificar os sinais de alerta e reverter essa situação. Antes que o desinteresse tome conta de vez, entenda como a falta de comunicação pode ser o primeiro passo rumo ao fim. Este é o vídeo que pode salvar seu relacionamento. Mas não para por aqui. Se você acha que a falta de comunicação é preocupante, o próximo sinal pode ser ainda mais alarmante. A apatia e o desinteresse podem estar tomando conta do seu relacionamento sem que você perceba. No próximo vídeo, vamos mergulhar fundo nesse tema e revelar como identificar e combater esse inimigo silencioso. Não perca, pois essa pode ser a chave para salvar o que vocês construíram juntos. A comunicação é a base de qualquer relacionamento saudável. Quando os parceiros não conseguem se abrir um com o outro, compartilhar seus sentimentos ou até mesmo discutir questões importantes, o relacionamento começa a perder força. No começo, isso pode parecer algo pequeno, como não falar sobre os problemas do dia a dia, mas com o tempo, essa falta de comunicação cria um abismo entre vocês. É como se, pouco a pouco, vocês começassem a viver em mundos diferentes, sem entender os pensamentos, necessidades e emoções um do outro. Se você se encontra nessa situação, onde as conversas são superficiais e os diálogos profundos praticamente inexistem, é um sinal de alerta. Quando a comunicação se torna limitada ou desonesta, muitas vezes surgem mal-entendidos que poderiam ser facilmente resolvidos com uma conversa sincera. Mas, em vez disso, pequenas questões não resolvidas começam a se acumular, gerando ressentimentos. Você pode perceber que discussões frequentes começam a acontecer por coisas aparentemente insignificantes, mas que, na verdade, são sintomas de questões maiores que ninguém está disposto a abordar. A ausência de uma conversa aberta cria um ambiente onde os problemas não são resolvidos, mas sim enterrados, o que só aumenta a frustração e o distanciamento emocional. Além disso, a falta de comunicação honesta leva a um sentimento constante de que algo está sendo escondido. Quando você não sente que pode falar abertamente com seu parceiro, surge a sensação de estar sempre pisando em ovos, com medo de dizer algo que possa causar uma discussão. Isso cria uma tensão emocional constante, e o relacionamento começa a perder sua autenticidade. Aos poucos, você começa a evitar falar sobre assuntos importantes, na esperança de evitar conflitos, mas isso só faz com que o distanciamento aumente. O problema se agrava quando essa falta de comunicação vira rotina. Chega um momento em que parece que vocês estão mais desconectados do que nunca, sem saber como se reconectar. As conversas se tornam automáticas, quase como se fossem apenas uma formalidade, sem realmente querer ouvir o outro. Quando a comunicação aberta desaparece, o respeito e a intimidade também começam a se esvair, e isso pode levar o relacionamento a um ponto sem volta. Se vocês não estão mais dispostos a conversar honestamente, como poderão resolver os problemas que surgem? E falando em problemas, o próximo sinal pode ser ainda mais preocupante. Se a apatia e o desinteresse começaram a tomar conta do relacionamento, talvez seja hora de considerar se há algo mais profundo acontecendo. No próximo tópico, vamos discutir como o desinteresse pode ser um indicativo de que o relacionamento está chegando ao fim. Desinteresse ou apatia na relação. Quando o desinteresse se torna a norma em um relacionamento, é um sinal claro de que algo fundamental está faltando. O desinteresse pode começar de forma discreta, como a falta de entusiasmo em passar tempo juntos ou a diminuição das demonstrações de carinho. Com o tempo, esse desinteresse pode se transformar em apatia total, onde a motivação para manter a conexão emocional parece ter desaparecido. Se você percebe que seu parceiro está desinteressado ou indiferente às suas necessidades e sentimentos, isso pode ser um sinal de que a relação está em perigo. A apatia em um relacionamento não é apenas sobre a falta de entusiasmo, mas também sobre a ausência de esforço para resolver problemas e investir na relação. Quando um dos parceiros se torna apático, isso geralmente significa que não há mais desejo de lutar pelos problemas ou de fazer a relação funcionar. Esse desinteresse pode se manifestar em várias formas, como evitar discussões importantes, não fazer esforços para melhorar a dinâmica do relacionamento ou simplesmente não se importar com as necessidades do outro. A falta de empenho para resolver questões ou para nutrir a relação é um sinal de que a paixão e o compromisso podem estar desaparecendo.
Além disso, a apatia pode levar a um ciclo de ressentimento e desconexão. Quando você se sente ignorado ou desconsiderado, é natural que comece a se afastar emocionalmente. Essa distância cria um vácuo onde a intimidade e o entendimento mútuo costumavam existir. Com o tempo, esse afastamento pode se aprofundar, fazendo com que o relacionamento se torne uma mera formalidade. O desinteresse de um parceiro pode transformar um relacionamento vibrante em algo morno e sem vida, onde a conexão emocional é substituída pela indiferença. Se o desinteresse persiste, ele pode ter um impacto significativo na sua própria autoestima e felicidade. Sentir-se constantemente desvalorizado e ignorado pode minar sua confiança e bem-estar emocional. Você começa a questionar se é digno de amor e atenção, o que pode levar a sentimentos de inadequação e tristeza. A falta de reciprocidade e empenho em um relacionamento pode fazer com que você se sinta como se estivesse dando mais do que recebe, gerando um desequilíbrio que é difícil de superar. Você já considerou o impacto da apatia na relação? Às vezes, o desinteresse não é apenas sobre a falta de esforço, mas sobre uma sensação constante de andar sobre ovos. Vamos explorar como esse sentimento de insegurança e tensão pode ser um sinal de alerta crucial para um relacionamento que pode precisar de uma reavaliação séria. Constante sensação de que você está caminhando sobre ovos. A constante sensação de que você está caminhando sobre ovos em um relacionamento é um sinal claro de tensão e insegurança. Quando você sente que cada ação e palavra precisa ser cuidadosamente calculada para evitar um conflito ou uma reação negativa, isso indica um ambiente emocionalmente instável. Essa sensação de andar em ovos pode ser resultado de uma comunicação ineficaz, expectativas não atendidas ou problemas subjacentes não resolvidos. O medo de provocar uma reação indesejada faz com que você se sinta constantemente em alerta, prejudicando a autenticidade e a liberdade emocional no relacionamento. Essa tensão constante pode criar um ciclo de ansiedade e estresse. Quando você está constantemente preocupado em como suas ações serão interpretadas, isso pode levar a uma sensação de opressão e desgaste emocional. O relacionamento se transforma em um campo minado, onde a menor provocação pode desencadear uma explosão emocional. Esse ambiente de alta tensão não apenas desgasta a energia emocional de ambos os parceiros, mas também impede a construção de uma conexão genuína e de confiança mútua. Além disso, viver com a sensação de estar sempre pisando em ovos pode levar a uma perda de autenticidade na relação. Quando você começa a se preocupar demais com como será recebido, acaba escondendo seus verdadeiros sentimentos e opiniões. Isso cria uma fachada onde o verdadeiro eu é mantido em segundo plano, e a conexão real entre os parceiros é comprometida. O relacionamento se torna uma série de interações superficiais, sem a profundidade e a sinceridade que são essenciais para uma relação saudável e duradoura. A constante sensação de insegurança também pode fazer com que você questione a estabilidade e a viabilidade do relacionamento. Se a tensão é uma constante, é difícil visualizar um futuro onde ambos os parceiros se sintam seguros e felizes. Essa sensação de estabilidade pode ser um sinal claro de que o relacionamento precisa de uma avaliação séria, pois o ambiente emocional prejudicado pode levar a uma deterioração gradual da relação. Você já se sentiu tão inseguro em um relacionamento que a tensão parecia insuportável? Essa insegurança pode frequentemente ser acompanhada por uma rejeição constante das suas necessidades emocionais. Vamos explorar como isso pode impactar ainda mais a dinâmica do relacionamento e o que isso realmente significa para o seu bem-estar. Sentimentos persistentes de infelicidade e insatisfação. Quando os sinais de um relacionamento começam a se manifestar, a sensação de infelicidade e insatisfação pode se tornar persistente, como uma sombra constante que não desaparece. A tristeza começa a dominar os momentos que antes eram de alegria, e a alegria das pequenas vitórias compartilhadas parece um eco distante. A convivência diária passa a ser um desafio, e as interações que antes eram confortáveis tornam-se fontes de desconforto. Esse sentimento de insatisfação não é apenas uma nuvem passageira, mas uma nuvem densa que obscurece o horizonte emocional, deixando uma sensação de que algo essencial está faltando. Essa persistência de sentimentos negativos não é apenas um reflexo de problemas passageiros, mas sim um sinal de que há questões mais profundas que precisam ser abordadas. A comunicação, que deveria ser o pilar do relacionamento, torna-se cada vez mais falha, e a desconexão entre os parceiros se intensifica. As discussões se tornam mais frequentes e menos construtivas, levando a um ciclo vicioso de descontentamento e frustração. O apoio mútuo que deveria existir nas dificuldades se transforma em críticas e acusações, aprofundando o desgaste emocional e agravando a sensação de insatisfação.
Além disso, o desgaste emocional sem sinais de melhora é um indicativo claro de que o relacionamento está em uma fase crítica. O esforço constante para manter a harmonia parece em vão, e o desgaste pessoal se torna um fardo pesado. Esse estado contínuo de descontentamento não só afeta a saúde emocional dos envolvidos, mas também impacta negativamente outras áreas da vida, como o desempenho no trabalho e as relações sociais. A incapacidade de ver uma saída ou uma perspectiva positiva contribui ainda mais para a sensação de desamparo e desesperança. À medida que você começa a reconhecer e confrontar esses sentimentos persistentes, a necessidade de ação torna-se cada vez mais evidente. Mas o que fazer quando os sinais são tão claros, e as opções parecem limitadas? Este é o ponto crucial onde a reflexão profunda e a busca por soluções eficazes se tornam imperativas. No entanto, antes de decidir qual caminho seguir, é essencial compreender os fatores que alimentam esses sentimentos e como eles podem ser abordados de maneira construtiva. Agora, você deve estar se perguntando como esses sentimentos persistentes podem ser abordados e transformados em algo positivo. Como podemos passar da sensação de insatisfação para um estado de renovação e crescimento? E quais são os próximos passos para lidar com o desgaste emocional e encontrar um novo equilíbrio? No próximo segmento, exploraremos estratégias práticas para lidar com essas questões e como transformar a adversidade em uma oportunidade de fortalecimento pessoal e relacional. Prepare-se para descobrir as ferramentas e métodos que podem ajudar a reconstruir a harmonia e revitalizar sua vida emocional. Claro, vamos incluir uma transição que gere curiosidade para o próximo tema. Aqui está o parágrafo final revisado à medida que você começa a reconhecer e confrontar esses sentimentos persistentes, a necessidade de ação torna-se cada vez mais evidente. Mas o que fazer quando os sinais são tão claros e as opções parecem limitadas? É nesse momento crítico que os desafios mais profundos do relacionamento se revelam, exigindo uma introspecção mais aguçada. E enquanto a persistente sensação de insatisfação pode ser perturbadora, há um aspecto ainda mais alarmante que muitas vezes sinaliza a necessidade de uma mudança imediata. Na próxima etapa, exploraremos como a infidelidade contínua e a falta de arrependimento não apenas corroem a confiança, mas também levantam questões sobre a viabilidade e a integridade do relacionamento. Prepare-se para descobrir os sinais mais alarmantes que exigem uma resposta decisiva. Infidelidade contínua e falta de arrependimento. A infidelidade contínua é um dos sinais mais devastadores de um relacionamento deteriorado. Quando a traição não é um evento isolado, mas um padrão recorrente, ela abala as fundações do relacionamento, erodindo a confiança de maneira irreparável. A dor da traição repetida não é apenas sobre o ato em si, mas sobre a repetida desconsideração pelos sentimentos e pela integridade emocional do parceiro. O comportamento desonesto se torna uma ferida aberta, constantemente reaberta pela falta de arrependimento genuíno e pela persistência do engano. A falta de arrependimento é um agravante que intensifica ainda mais a crise. Sem um verdadeiro reconhecimento da dor causada e uma vontade sincera de mudar, a infidelidade continua a corroer a confiança e a segurança emocional. Esse comportamento não só desrespeita os compromissos assumidos, mas também demonstra uma ausência de empatia e consideração pelos sentimentos do outro. A ausência de um pedido de desculpas verdadeiro e de ações concretas para corrigir o erro revela uma falta de respeito que pode ser devastadora para a dinâmica do relacionamento. Essa situação pode levar a um ciclo de desesperança e frustração, onde o parceiro traído se vê preso entre a vontade de acreditar na possibilidade de mudança e a dura realidade de uma confiança irremediavelmente quebrada. A infidelidade contínua e a falta de arrependimento não só comprometem a relação, mas também geram um estado emocional de profunda insegurança e tristeza. A contínua quebra de compromissos e a ausência de esforço para reparar o dano causado fazem com que a reconciliação se torne uma meta quase inatingível. Enquanto você se depara com esses sinais alarmantes e começa a considerar as ações necessárias para proteger seu bem-estar emocional, é crucial também examinar outros aspectos do relacionamento que podem ter contribuído para essa crise. Na próxima etapa, exploraremos como a manipulação e o controle excessivo são formas sutis, porém destrutivas, de abuso que podem afetar profundamente a dinâmica do relacionamento. Este é um aspecto vital que muitas vezes passa despercebido, mas que pode ter impactos duradouros e prejudiciais. Prepare-se para entender como identificar e lidar com essas formas insidiosas de controle e manipulação. Enquanto você se depara com esses sinais alarmantes e começa a considerar as ações necessárias para proteger seu bem-estar emocional, é crucial também examinar outros aspectos do relacionamento que podem ter contribuído para essa crise. Em meio à dor e à traição, muitas vezes há comportamentos mais sutis, porém igualmente destrutivos, que podem corroer a relação de dentro para fora.
Manipulação e controle excessivo são formas de abuso que não apenas afetam a confiança e a segurança, mas também criam um ambiente de opressão emocional. No próximo segmento, vamos explorar como essas dinâmicas de controle podem ser prejudiciais e como identificar esses sinais é essencial para entender a verdadeira profundidade dos problemas em um relacionamento. Prepare-se para mergulhar em como a manipulação e o controle podem ser os sintomas de uma crise ainda mais profunda e como lidar com essas questões é vital para a recuperação ou decisão final. Manipulação e controle excessivo. Enquanto a infidelidade contínua pode corroer a base de um relacionamento, a manipulação e o controle excessivo aprofundam ainda mais a crise. Esses comportamentos muitas vezes se manifestam de maneira sutil, começando com pequenas manipulações e evoluindo para um controle coercitivo que sufoca a liberdade e a autonomia do parceiro. A manipulação emocional pode assumir várias formas, desde táticas de culpa e chantagem até distorções da realidade, fazendo com que o parceiro se sinta confuso e dependente. O controle excessivo se manifesta em tentativas de governar cada aspecto da vida do parceiro, criando um ambiente opressor onde qualquer forma de independência é suprimida. Reconhecer esses padrões de comportamento é crucial para entender a verdadeira profundidade da crise. A manipulação e o controle não apenas afetam a dinâmica do relacionamento, mas também comprometem o bem-estar emocional e psicológico do parceiro, criando um ambiente tóxico e insustentável. Quando esses comportamentos se tornam evidentes, é um sinal de que a confiança e a dignidade da relação estão sendo severamente comprometidas. À medida que esses aspectos destrutivos se tornam claros, a perda de confiança irreversível se torna um problema crítico a ser enfrentado. Esse é o próximo passo na análise dos sinais de deterioração de um relacionamento, como a confiança, uma vez quebrada, pode se tornar irreparável e o que isso significa para o futuro da relação. Prepare-se para explorar como a perda de confiança pode ser um reflexo da crise e o impacto profundo que ela pode ter nas decisões que precisam ser tomadas. Crescimento individual em direções opostas. O crescimento individual em direções opostas é um dos sinais mais evidentes de que um relacionamento está enfrentando dificuldades significativas. Quando os parceiros começam a trilhar caminhos diferentes em termos de objetivos de vida, valores e interesses, a conexão entre eles pode se enfraquecer. Esse fenômeno pode ser sutil no início, mas com o tempo, torna-se mais pronunciado e desafiador. O que era uma parceria baseada em sonhos compartilhados e metas comuns começa a se desintegrar à medida que cada um dos parceiros segue seus próprios caminhos divergentes. A evolução pessoal é natural e muitas vezes desejável, mas quando essa evolução leva a uma separação nas metas e valores fundamentais, o relacionamento pode se tornar insustentável. Um parceiro pode se concentrar em uma carreira que exige mudanças constantes de localização, enquanto o outro pode buscar estabilidade e raízes profundas em uma comunidade específica. Esses desalinhamentos podem criar tensões significativas e levar a sentimentos de frustração e solidão, à medida que cada um se afasta do outro em busca de realizações pessoais. Além disso, o crescimento individual em direções opostas pode impactar a comunicação e a compreensão mútua. Quando os parceiros não compartilham mais os mesmos objetivos ou interesses, a conversação se torna mais difícil e menos satisfatória. As discussões, que antes eram construtivas e orientadas para o futuro, podem se transformar em debates sobre escolhas de vida e prioridades divergentes. Essa desconexão pode resultar em um ciclo de desinteresse e apatia, onde a comunicação aberta e honesta, essencial para a saúde do relacionamento, se perde. À medida que o crescimento individual se torna uma força crescente em direções opostas, a ausência de apoio mútuo nas metas e sonhos pode se tornar um problema ainda mais significativo. Se cada parceiro está concentrado em suas próprias aspirações, a falta de suporte e incentivo mútuo pode levar ao sentimento de que a relação não é mais uma fonte de apoio e compreensão. Esse sentimento de isolamento pode exacerbar os sentimentos de infelicidade e insatisfação, criando uma espiral de descontentamento que afeta o relacionamento. A separação das trajetórias de vida é um desafio profundo e muitas vezes doloroso, levando à necessidade de avaliar o futuro do relacionamento. E enquanto o crescimento individual em direções opostas pode ser um sinal claro de que algo precisa ser reavaliado, há outros indicadores igualmente críticos que podem estar passando despercebidos. No próximo segmento, exploraremos como a falta de respeito constante pode manifestar-se como um reflexo dessas mudanças e como esse problema pode aprofundar ainda mais a crise no relacionamento. Prepare-se para descobrir como a falta de respeito pode ser um fator determinante na qualidade do relacionamento e o que isso pode significar para o futuro de vocês. E isso nos leva a um aspecto crítico que muitas vezes é ignorado até que se torne impossível de negar: a falta de respeito constante.
Este é um sinal que não só reflete o estado atual do relacionamento, mas também pode ser um indicativo de problemas mais profundos e sistêmicos. No próximo segmento, vamos explorar como a falta de respeito constante pode manifestar-se e por que é tão crucial entender esse sinal para a saúde e a longevidade de um relacionamento. Não perca! Falta de respeito constante. A falta de respeito constante é um dos sinais mais dolorosos de que um relacionamento está se deteriorando. Respeito é a base de qualquer relação saudável, e sua ausência pode se manifestar de várias maneiras, desde comentários desdenhosos e desqualificadores até atitudes que desconsideram as necessidades e sentimentos do parceiro. Quando o respeito se torna uma constante ausência, ele corrói a confiança e o carinho que sustentam a relação, transformando o que deveria ser um espaço de apoio e compreensão em um campo de batalha emocional. Comentários negativos e críticas constantes podem fazer com que um parceiro se sinta desvalorizado e inadequado. Em vez de oferecer apoio e encorajamento, a falta de respeito se traduz em ataques pessoais e desdém, criando um ambiente onde a autoestima e a segurança emocional são constantemente ameaçadas. Essa dinâmica não só prejudica a relação, mas também pode ter impactos profundos na saúde mental do indivíduo, resultando em um ciclo de ressentimento e tristeza. A falta de respeito também se reflete em ações mais sutis, como a desconsideração pelas opiniões e sentimentos do parceiro. Ignorar ou minimizar as preocupações do outro pode criar um sentimento de invisibilidade e desimportância, corroendo lentamente a conexão emocional. Esse comportamento pode fazer com que um parceiro se sinta preso e desvalorizado, enquanto o outro parece indiferente às suas necessidades e desejos. À medida que a falta de respeito se torna uma característica constante, ela pode levar a um desgaste significativo na relação. A comunicação aberta e honesta pode se tornar cada vez mais difícil, com os parceiros lutando para encontrar um terreno comum. Esse ambiente de desrespeito contínuo pode se transformar em um ciclo vicioso, onde o ressentimento e a frustração se acumulam, tornando cada vez mais desafiador resolver os conflitos de maneira saudável e construtiva. Se você está começando a perceber esses sinais, é essencial olhar mais de perto para como as dificuldades financeiras podem estar sendo usadas como um motivo para conflitos. Muitas vezes, questões financeiras podem exacerbar problemas já existentes, criando uma tempestade perfeita de tensão e desacordo. No próximo segmento, exploraremos como essas dificuldades podem se manifestar em conflitos e como lidar com essa questão pode ser crucial para a estabilidade do relacionamento. Não perca a análise sobre como as finanças podem impactar profundamente a dinâmica do relacionamento e as soluções possíveis para enfrentar esses desafios. Dificuldades financeiras usadas como motivo para conflitos. As dificuldades financeiras podem ser um fator estressante significativo em qualquer relacionamento, mas quando são constantemente usadas como um motivo para conflitos, elas se tornam um problema muito mais profundo. Em muitos casos, questões financeiras não são apenas uma preocupação prática, mas se transformam em um campo de batalha emocional onde os parceiros se atacam mutuamente. Essa dinâmica pode exacerbar tensões já existentes e criar um ambiente onde a confiança e o apoio mútuo são constantemente testados. Quando problemas financeiros se tornam o foco principal das discussões, é fácil para os parceiros caírem em uma espiral de acusações e ressentimentos. Em vez de trabalhar juntos para encontrar soluções, os conflitos se tornam pessoais, com cada um culpando o outro pela situação. Essa abordagem pode transformar o relacionamento em uma fonte constante de estresse e descontentamento, afastando os parceiros ao invés de unir esforços para superar os desafios. Além disso, a maneira como as dificuldades financeiras são abordadas pode refletir e amplificar problemas subjacentes na relação. Se um parceiro usa questões financeiras como uma maneira de desviar a atenção de outros problemas ou como uma justificativa para comportamentos inadequados, isso pode indicar uma falta de comunicação e compreensão mais profunda. A incapacidade de lidar com questões financeiras de forma construtiva e colaborativa pode sinalizar uma desconexão maior entre os parceiros. A constante utilização de problemas financeiros como motivo para conflitos também pode impedir que os parceiros abordem as verdadeiras causas de seu descontentamento. Em vez de tratar questões de fundo, como diferenças de valores ou metas de vida divergentes, o foco nas finanças pode mascarar a necessidade de uma conversa mais profunda sobre o futuro do relacionamento. Isso pode resultar em um ciclo de conflitos incessantes e uma sensação de estagnação, onde os verdadeiros problemas permanecem não resolvidos. E quando os desafios financeiros são apenas uma parte do quebra-cabeça, o que acontece quando os sentimentos de infelicidade e insatisfação persistem mesmo quando outros aspectos do relacionamento parecem estar em ordem? No próximo segmento, vamos explorar como esses sentimentos podem indicar uma crise mais profunda e o que você pode fazer para entender e abordar essa insatisfação persistente.
Prepare-se para descobrir como a infelicidade contínua pode impactar a dinâmica do relacionamento e quais passos são necessários para buscar a solução. Vamos seguir para o próximo tema: sentimentos persistentes de infelicidade e insatisfação. Vou elaborar 5 parágrafos grandes para este tema e, em seguida, farei a transição para o próximo: desgaste emocional sem sinais de melhora. Sentimentos persistentes de infelicidade e insatisfação. Sentimentos persistentes de infelicidade e insatisfação são indicadores claros de que algo está profundamente errado em um relacionamento. Quando a infelicidade se torna uma constante, mesmo em momentos que deveriam ser felizes, é um sinal de que a relação pode estar enfrentando problemas sérios. Esse sentimento pode se manifestar como uma falta de entusiasmo, prazer ou satisfação com o parceiro, levando a um ciclo de descontentamento que parece não ter fim. A persistência desses sentimentos muitas vezes reflete um desalinhamento fundamental entre os parceiros. Quando um ou ambos os parceiros estão constantemente insatisfeitos, isso pode indicar que as necessidades emocionais e os desejos não estão sendo atendidos de maneira adequada. Essa desconexão pode resultar em um sentimento de vazio e frustração, onde os momentos de alegria são efêmeros e rapidamente substituídos por uma sensação de descontentamento. Além disso, a infelicidade persistente pode afetar a maneira como os parceiros interagem entre si. A comunicação pode se tornar cada vez mais negativa e carregada de frustração, tornando difícil encontrar soluções construtivas para os problemas. A ausência de momentos de prazer e satisfação pode criar um ambiente onde os conflitos são mais frequentes e as tentativas de resolução são menos eficazes, exacerbando a sensação de insatisfação. A falta de satisfação em um relacionamento pode também levar a um impacto significativo na saúde mental e emocional dos parceiros. Sentimentos de infelicidade prolongada podem se traduzir em sintomas de estresse, ansiedade e até depressão, afetando a qualidade de vida e o bem-estar geral. Esse desgaste emocional contínuo pode fazer com que a relação se torne um fardo, em vez de uma fonte de apoio e alegria. E quando essa insatisfação se torna um padrão constante, pode levar a um estado ainda mais preocupante, o desgaste emocional sem sinais de melhora. Como lidar com essa sensação de esgotamento contínuo e desgaste emocional sem sinais de melhora? O desgaste emocional sem sinais de melhora é um dos aspectos mais desalentadores que um relacionamento pode enfrentar. Quando a tensão e a frustração se acumulam e não há progresso na resolução dos problemas, o impacto sobre a saúde mental e emocional dos parceiros pode ser profundo. Esse estado de desgaste pode manifestar-se como uma sensação constante de exaustão, desmotivação e desânimo, onde cada tentativa de melhorar a situação parece infrutífera. Esse desgaste emocional frequentemente resulta de um ciclo vicioso onde as tentativas de resolução são frustradas pela falta de comunicação eficaz ou pela recusa em enfrentar questões fundamentais. Quando os parceiros estão presos em um padrão de conflitos repetitivos e não conseguem encontrar soluções que realmente funcionem, a sensação de estagnação e impotência pode se intensificar. Essa falta de progresso pode corroer a esperança e a motivação, fazendo com que o relacionamento se sinta cada vez mais desgastante. A persistência desse estado de desgaste pode levar a um aumento nos sentimentos de desesperança e resignação. Os parceiros podem começar a questionar se vale a pena continuar lutando por um relacionamento que parece não melhorar, o que pode criar um ambiente de apatia e desinteresse. Esse sentimento de desesperança pode ser um reflexo direto da falta de sinais de progresso ou de mudanças positivas na dinâmica do relacionamento. Além disso, o desgaste emocional sem sinais de melhora pode impactar a vida cotidiana e a qualidade de vida dos indivíduos envolvidos. A tensão constante e a sensação de estar preso em um ciclo sem fim podem afetar não apenas o relacionamento, mas também outras áreas da vida, como o trabalho, amizades e saúde geral. Essa situação pode se tornar um fardo pesado, minando a energia e a disposição dos parceiros para enfrentar desafios diários. E quando o desgaste emocional parece não ter fim, o próximo passo pode ser refletir sobre padrões ainda mais profundos e perturbadores, como a infidelidade contínua e a falta de arrependimento. Será que esses sinais de desespero e insatisfação estão escondendo problemas mais graves? Fique atento para descobrir como lidar com